Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Queridos, que bom é que nós estamos nessa série sobre o Apocalipse. E louvado seja o nome de Deus, porque estamos aprendendo juntos. E eu espero que a palavra de Deus, a mensagem de esperança, traga transformação na sua vida, porque esse é o grande objetivo de Deus, é trazer a mensagem para que a nossa vida não seja mais a mesma. Sabe qual é o maior milagre que Cristo quer realizar em nossas vidas? É o milagre da transformação de uma pessoa. Esse é o maior milagre, porque esse milagre ele vai durar a vida toda, ele vai durar a eternidade. Não é a cura física, não. É o milagre da transformação, levar a mim e a você a viver a esperança da eternidade. Nós estamos agora na última igreja. Nós vimos que estudamos seis igrejas. Cada igreja representa um capítulo da história do cristianismo, desde Cristo com seus discípulos até a segunda vinda de Cristo. Nós estamos então agora na última igreja, é a igreja do nosso momento, onde nós estamos então só esperando Jesus voltar. E aí nós vimos que essa igreja, a igreja de Laodiceia que nós vamos estudar, ela começa do ano 1844 e vai até a volta de Jesus. E nós precisamos viver essa esperança da eternidade, viver a perspectiva da volta de Jesus o tempo todo. Nós vamos aprender de forma brilhante pela palavra de Deus esse período de Laodiceia. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, em nome de Jesus, derrama o Santo e Bom Espírito. O Espírito Santo que é Deus, ilumina-nos, Senhor, para entendermos a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Olha só, aqui está o texto bíblico para a gente poder aprender da palavra de Deus. Capítulo 2, a partir do verso 14. E diz assim o texto bíblico. A carta à igreja de Laodiceia. Então, Laodiceia começa do ano 1844 e vai até a volta de Jesus. É o último capítulo, a última igreja. Essa é a igreja em que nós estamos vivenciando e precisamos então aprender da palavra de Deus. Diz assim o texto bíblico: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, isso é Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu já quero parar aqui contigo. Olha só, em todos os outros momentos, desde que Cristo começou e antes também, nunca se cogitava na história, não se cogitava de que o ser humano veio da evolução. Não, mas aqui nessa igreja é quando começa esse período onde o ser humano começa a acreditar que a humanidade veio de um processo evolutivo. E quem é o personagem importante nessa questão da evolução é o Darwin. Darwin escreveu o seu livro. Sabe quando foi que o seu livro foi concluído? Em 1859, esse livro de Darwin, onde fala da teoria da evolução das espécies, foi em 1859 e Darwin começou os seus estudos em 1840, 42, no mesmo período em que essa igreja estava começando, a igreja de Laodiceia. E aí Deus, sabendo que isso iria acontecer, e o diabo também, que vivemos um conflito, não podia deixar isso barato, começou a evolução, começou a teoria da evolução. E aqui Jesus está dizendo que ele é o princípio da criação, ou seja, o mundo existe porque existe um Criador. Deus é o nosso Criador e é Jesus aquele que criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez foi feito, diz lá Colossenses, capítulo 1, verso 16. Jesus criou tudo, e aqui ele diz que ele é o princípio da criação, e ele também é a fiel testemunha. Essa é uma verdade, então eu e você precisamos compreender que existe um Criador, e o Criador é Deus, mas para você perceber, nesse período, por isso que a gente crava que esse período é a partir de 1844, é quando essa teoria da evolução começa com com Darwin, e aí o que acontece? O mundo começa a ser envolvido por essa falsa teoria de que o ser humano veio de um processo evolutivo. Não,
Sabe, tem alguns estudiosos que dizem que se alguma coisa deveria ter sido, nunca tivesse sido feita, teria sido o livro de evolução das espécies, nunca deveria ter sido escrito, porque isso tem marcado a vida das pessoas. As pessoas agora acreditam não mais num Criador, mas que nós viemos de um processo evolutivo. Que tristeza! Esse é o período, essa é a verdade. Aí o texto bíblico continua dizendo: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo, verso 19, eu repreendo e que disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo, assim como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, aqui está. Essa é a mensagem. A mensagem é uma realidade para nosso momento. Se a gente observar, essa igreja aqui é uma igreja que Deus está trazendo. Eu desejo, eu queria que você ou fosse quente ou frio, mas você não é quente nem frio, és morno, sabe? E aí Jesus diz que está a ponto de vomitar da minha boca. O morno é aquele que se diz cristão, e nós estamos envolvidos hoje pelo mundo que até diz acreditar em Deus, mas não tem vivido a mensagem da palavra de Deus. Aí Deus está dizendo aqui, Jesus está dizendo, olha, eu preferia que você então até fosse um ateu, que acreditasse na teoria da evolução. Por quê? Porque se você acreditar já nessa teoria, naturalmente você não vai fazer um desserviço para o cristianismo. Porque o morto é aquele que quer lidar com as duas situações. Não é um cristão verdadeiro, porque também desfruta do mundo. Então faz um desserviço, ou seja, não vive o cristianismo de uma forma verdadeira e autêntica. Esse é o morno. E aí, segundo o conceito, diz que é o cristão, num conceito bem conhecido entre os cristãos, que é aquele cristão que tem o pé na igreja e pé no mundo. Não vive a verdade. Mas o que Deus espera é que sejamos um cristão quente, verdadeiro, que viva a palavra de Deus a cada dia. Mas para a gente perceber a característica dessa igreja, diz que ela fala que és rico, rico estou e abastado, e de nada tenho falta. Essa é a característica da nossa sociedade. Hoje as pessoas acham que já sabem tudo, já estão ricas, completas, não precisam mais aprender. Não, nós precisamos estar abertos ao aprendizado. Deus tem algumas coisas infinitas para nos ensinar. Deus tem algo grandioso para que eu e você possamos aprender. Aí precisamos estar abertos. Então, rico aqui é aquele orgulhoso, aquele prepotente, aquele que acha que já sabe, mas não tem a humildade para aprender da palavra de Deus. Aqui está a mensagem. Essa tem sido a realidade da nossa sociedade. As pessoas acham que já sabem tudo, sabe? Não precisa mais de ninguém, não precisa aprender. E aí não aprendem, não cresce. Essa tem sido a característica, e principalmente dentro do cristianismo, as pessoas, não, eu já sou cristão há tanto tempo, não preciso aprender. Não é verdade, precisamos aprender a cada dia. A vereda do justo, diz Provérbio, que é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, a vereda, que é o caminho do justo, a cada dia vai se ampliando até ser um dia, ser uma aurora, ser um dia perfeito, onde o sol brilha. A verdade precisa brilhar na nossa vida. Mas sabe qual é a verdade dessa igreja? O texto diz, mas não sabe que és pobre, cego, miserável e nu. Essas são as características. Pobre, cego, miserável e nu. Ou seja,
essa igreja está desprotegida, não tem nada. Esse tem sido o momento, a característica do momento em que nós estamos vivendo na sociedade. Não sabe nada de Deus, não aprende mais, sabe? É pobre, é miserável, é cego e nu, não estão enxergando mais a palavra de Deus. Essa é a verdade, mas ainda existe esperança. Nós vamos, porque Deus dá o conselho. Eu aconselho-te que de mim compres o quê? Olha, compre ouro, vestes e colírio para enxergares. Aí ele diz, olha, eu estou repreendendo você, laodiceano, porque eu te amo, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Ou seja, Deus traz essa mensagem para mim e para você, porque Ele nos ama. Nós precisamos compreender, essa é uma realidade, mas nós estamos no período de Laodiceia, mas não precisamos ser um laodiceano. Podemos estar vivenciando esse período profético, mas não podemos ter as características de Laodiceia, morno, presunçoso, miserável, pobre, cego e nu. Não, nós podemos comprar ouro para enriquecer, podemos vestir a justiça de Cristo e podemos mais ter o colírio, que é símbolo do Espírito Santo, para enxergar. E aí ele diz assim no verso 20, olha, eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz, eu entrarei em sua vida, em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer entrar em nossa vida para trazer-nos felicidade, para ceiar conosco. Essa é a mensagem. Agora, isso vai acontecer? Ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está trazendo essa mensagem para mim e para você. Então eu e você precisamos agora abrir o nosso coração, os nossos ouvidos e colocar em prática essa verdade. Nós estamos no último período da história do cristianismo. Cristo está voltando. E como está a sua vida? Tem você entregado a sua vida a Jesus? Tem aberto o teu coração para que Jesus entre e faça morada e festeje com você a realidade da eternidade, a esperança de uma eternidade com Cristo, porque Ele é o Criador? Como está a sua vida? Que Deus te abençoe, que você tome a decisão de abrir o coração para que Cristo possa habitar na sua vida. E vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado por essa mensagem. Ajuda-nos, Senhor, a abrir o nosso coração para que o Senhor entre e viva completamente conosco. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.